Este mês foi sancionada a chamada Lei dos Caminhoneiros. A norma alterou a CLT e o Código de Trânsito Brasileiro. Um dos itens alterado foi a jornada de trabalho da categoria. Sérgio faz o transporte de alimentos pelas estradas do Brasil. Está em Brasília, mas veio de Mato Grosso e vai seguir para Pernambuco. Para cumprir os prazos de entrega, ele começa a trabalhar às 6 da manhã, faz uma pequena pausa para o almoço e segue viagem até às 8 da noite. A cabine dele está equipada para o descanso. Passo mais tempo aqui dentro do carro do que em casa. A rotina de trabalho de Sérgio é semelhante à de vários caminhoneiros. No início de março desse ano foi sancionada a Lei 13.101, mais conhecida como a Lei dos Caminhoneiros. As principais mudanças modificaram regras trabalhistas. A jornada de trabalho era de 8 horas diárias, mas com a nova lei, os caminhoneiros poderão trabalhar até 12 horas por dia. As 4 horas extras devem estar previstas em convenção ou acordo coletivo. O período máximo sem interrupção ao volante também foi alterado de 4 para 5 horas e meia. No período de 24 horas de trabalho, o motorista deve ter um descanso de 11 horas, que poderá ser fracionado, mas deve ser assegurado o descanso de 8 horas ininterruptas. A jornada de trabalho também pode ser de 12 por 36, em regime de compensação. A lei estabelece uma norma geral de que só os empregadores com mais de 10 empregados é que estão obrigados a controlar o horário de seus funcionários. Aos empregados motoristas isso não se aplica, ou seja, mesmo aquele motorista que trabalha individualmente no seu caminhão vai ter que ter o controle de jornada, de descansos, sob pena do empregador não só pagar caro por isso ao seu empregado, como também sofrer fiscalizações que podem implicar em multas vultosas. Outra novidade da norma é a obrigatoriedade dos motoristas fazerem exames toxicológicos que identificam o uso de drogas. Os testes devem ser realizados antes do profissional tirar a carteira de habilitação, na hora da renovação e no intervalo posterior ao vencimento do documento. Os empregadores também vão poder exigir o teste no ato da admissão e na demissão. Essa é uma inovação importantíssima da lei, porque eu particularmente não conheço nenhuma outra atividade em que a lei estabeleça a obrigação desse tipo de exame. A infringência do empregado a esse dispositivo legal e, evidentemente, uma norma da empresa, pode ensejar a aplicação de penalidades gradativas que podem chegar, inclusive, à demissão por justa causa. Além das alterações relativas ao exercício da profissão, a lei também atribui aos contratantes as multas por excesso de peso. Também diz que caminhões vazios não precisam pagar nos pedágios o valor equivalente aos eixos que estiverem suspensos. Já no dia a dia, a norma ainda está em fase de adaptação. Só quando tem uma fiscalização maior que a gente tem que parar, mas conforme nosso dia a dia, está normal, do mesmo jeito. Bom, e para falar mais sobre esse assunto, nós temos aqui no estúdio a advogada Ana Paula Correia Lopes. Boa tarde. Boa tarde, Érica. Bom, a reportagem foi bastante esclarecedora, mas é sempre bom a gente reforçar quais foram os principais pontos de alteração significativos aí para a vida do caminhoneiro. Em complementação até ao vídeo que passou, gostaria de destacar a questão do seguro obrigatório, que antes ele era limitado às atividades, aos riscos inerentes da atividade, e agora essa limitação foi retirada. E também a possibilidade, a alteração do artigo 235 da CLT, que permite a possibilidade de negociação e a remuneração ser paga com comissões, desde que não haja risco à segurança no trânsito, né? Então, dependendo da situação de carga, de tempo de serviço, do tipo da viagem, de mercadoria, o funcionário pode, inclusive, começar a receber uma comissão. Essa questão aí da comissão já poderia ser feita antes. Já poderia ser feita. Só que agora está expressa na lei, é isso? Isso, abrindo uma possibilidade grande de reforçar a categoria dos motoristas, né? E a lei, ela não, embora ela está sendo conhecida como Lei dos Caminhoneiros, ela também é aplicável aos motoristas que fazem o transporte de passageiros. Ah, sim. E houve uma alteração também na jornada de trabalho, né, desses profissionais. Como o motorista vai poder comprovar que ele trabalhou tantas horas? Como é feito esse controle da jornada de trabalho e quais foram as mudanças aí nesse sentido?
Uma das principais mudanças que a lei fez foi passando a responsabilidade, inclusive, para o motorista de fazer esse controle da sua jornada. Esse controle ele vai ser feito através de dispositivos eletrônicos, né, inseridos nos transportes, ou para aquelas empresas que não têm a condição financeira de colocar ainda esses dispositivos, através dos documentos de bordo, no qual o empregado, o motorista, ele coloca os seus horários de deslocamento, tempo de espera e demais paradas. Ele tem que fazer uma pausa nessa jornada de trabalho, né? Prevista. Sim, a jornada, antes, a pausa de 30 minutos era a cada 4 horas. Agora houve alteração que a partir de 5 horas, trabalhadas 5 horas e meia interruptas, a obrigatoriedade desse intervalo de 30 minutos, que pode ser fracionado também. Isso também tem que ficar tudo registrado. Tudo ficar registrado. No período de 24 horas, o motorista deve ter um descanso de 11 horas, então, que poderá ser fracionado, mas deve ser assegurado o descanso de 8 horas ininterruptas. Ele tem que dormir, se recuperar para o outro dia. Isso, até para evitar, porque eu notei bastante que a preocupação é com segurança também, tanto do empregado quanto a segurança do trânsito. Essa jornada, esse intervalo de 11 horas é um intervalo que já existia, um intervalo de lei entre as jornadas. Né? Só a diferenciação é que agora a lei permite que essas 11 horas elas sejam fracionadas, desde que haja um período mínimo de 8 horas ininterruptas de descanso. Como era antes da lei? Não existia nenhuma regulamentação específica para o setor ou existia, já só foi alterada? Ela teve alterações. Nós tivemos uma lei recente, que é a Lei 2.619, de 2012, que já fez várias mudanças e vários direitos e garantias para os motoristas. Então, já, de certa forma, houveram muitas mudanças de nomenclatura, né? Essa nova legislação ela foi mais clara, mais precisa nos seus conceitos, mas alguns direitos já existiam anteriormente, embora não muito divulgado. Tá ótimo, a gente ainda continua a falar desse assunto no próximo bloco, a gente precisa saber quem fiscaliza, como é feito esse controle, daqui a pouco a gente volta então, só te peço um minutinho. Tá certo. Nós voltamos a falar com a advogada Ana Paula Correia Lopes sobre a lei dos caminhoneiros. Bom, a gente falou muito do caminhoneiro que está empregado, que trabalha para uma empresa de transporte. E no caso do motorista autônomo, ele está incluso nessa lei? Essa lei, com as modificações que ela fez nessa lei anterior de 2012, ela foi muito específica nos seus conceitos de limitar ao motorista profissional empregado. Mas, ao final dessa lei, nos últimos dispositivos, ela tece poucos comentários em relação ao autônomo, mas em virtude de fiscalização e de tributos junto à NTT no transporte. Mas a lei, ela especificamente, ela é mais direcionada para o empregado. E esses exames toxicológicos que agora os motoristas são obrigados a fazer, em que período eles devem ser feitos? Há especificação sobre isso? Sim, os exames toxicológicos, pela lei, eles são obrigatórios agora, na admissão quanto na demissão. E, inclusive, será necessário exames periódicos, né? No mínimo de 2 anos a 6 meses, os empregadores têm que fazer esses exames e o funcionário, o motorista, ele não pode se negar a fazer. E, inclusive, a lei garante àqueles motoristas que sejam dependentes, inclusive assistência junto ao plano do SUS, de toda a assistência necessária para o tratamento. Em relação ao descanso desses motoristas, já que eles são obrigados a descansar, eles descansam aonde? Tem um lugar específico para isso ou não? A lei, normalmente eles acabam descansando dentro dos próprios caminhões. Mas a lei trouxe também uma inovação que vai trazer bastante trabalho para a NTT, no sentido de escolher, né, e gerar condições e estipular requisitos mínimos para paradouros, para que esses motoristas tenham condições mínimas de qualidade para usufruir os descansos. E quem fiscaliza tudo isso? Várias alterações foram feitas, né? A lei está em vigor, as empresas estão se adaptando. Quem vai fiscalizar se elas estão cumprindo ou não o que deve? Como essa legislação ela envolve vários órgãos, né? Ela envolve o quê?
alterações na CLT, então quem fiscaliza as questões da CLT é o Ministério do Trabalho e Emprego. Ela modifica dispositivos da lei do Código de Trânsito, então aos seus respectivos fiscais. Né? O próprio funcionário também, o próprio empregado, pela lei que incube, coloca a responsabilidade dele de fazer o controle correto das horas extras, por exemplo, isso também. Então, assim, o funcionário, ele tem que primar pelo correto registro das suas horas extras, porque senão ele pode ser, inclusive, penalizado. A lei implicaria, inclusive, pena de advertência e, sim, uma reincidência, inclusive, podendo gerar uma futura demissão por justa causa. Quem quiser denunciar, vir alguma irregularidade e quiser denunciar, como faz? Tem que buscar os órgãos competentes de cada área e fazer uma denúncia. As infrações na Justiça do Trabalho, elas podem, inclusive, serem feitas de forma anônima. Né? Então, o que a lei busca, pelo meu entendimento da lei, é uma melhoria nas condições de trabalho dos caminhoneiros, nas condições de segurança do trânsito, em virtude de vários acidentes que a gente vê hoje em dia. Então, eu acho que a obrigação é de todo cidadão de denunciar. Fiscalizar e denunciar. Isso. Tá ótimo, muito obrigada. Eu conversei com a advogada Ana Paula Corrêa Lopes sobre a Lei dos Caminhoneiros. Obrigada pela participação. Prazer, Angélica. Eu que agradeço a oportunidade.